Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil. Na aula de hoje veremos a definição de projeto, o que é um projeto de arquitetura, suas etapas e os projetos complementares ao projeto de arquitetura. Eu sou o professor Vinícius Salles e vou acompanhá-los nessa aula sobre projetos complementares. Vamos lá? Para começar a nossa conversa sobre projeto, eu trago para vocês a definição do que seria um projeto, né? E isso não só pensando em construção civil, mas de uma maneira geral. Se a gente considerar a criação de um filme, um evento, uma festa, também são tipos de projetos. Projetos se subdividem em três partes principais. Qualquer projeto é estruturado por três elementos principais, que são o escopo. Se eu vou fazer um projeto, eu preciso saber para quem é esse projeto, o que eu vou fazer, quais são as demandas. Então, isso é o escopo. Além do escopo, eu tenho o tempo, em quanto tempo esse projeto precisa ser feito, né? Quanto tempo tem para fazer esse projeto. O projeto ele tem uma característica de ser finito, ele não é uma atividade rotineira. Então, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele tem todo um processo. E aí entra o tempo. E como um terceiro elemento, a gente tem o custo. Quanto que esse projeto vai custar. Esses três elementos, eles estão amarrados um com o outro. Então, se eu mexo no tempo, por exemplo, eu tenho lá um projeto de uma casa. Eu quero mudar alguma coisa nesse projeto, resolvi criar um ambiente novo, enfim, quero fazer alguma alteração. Então, automaticamente, eu alterei o escopo que vai ser feito e, consequentemente, eu vou alterar o tempo, né? Porque eu vou ter que replanejar com base nessa alteração. E o custo também vai acabar interferindo no custo. Então, esses três elementos, eles estão amarrados e sempre permeados por qualidade. Não adianta eu fazer um projeto de qualquer jeito que eu vou ter retrabalho, vou ter que, né? Então, a qualidade, ela passa por todos esses elementos. Quando a gente fala de projeto de arquitetura, ele é o primeiro projeto que vai ser base para os demais projetos. Com exceção, talvez, aí no caso do projeto de topografia, que é o projeto do terreno, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, que eu preciso dar o terreno para poder fazer o projeto de arquitetura. Mas é o projeto que vai dar as dimensões principais dos ambientes, o que vai ter, o que não vai ter, qual que é o programa de necessidades, as áreas de cada ambiente. Então é nesse projeto que a gente tem o coração do que vai ser, do que vai acontecer depois, né, dos demais projetos complementares. E o projeto de arquitetura, não só o projeto de arquitetura, mas é comum em vários projetos de construção civil, a gente ter três etapas principais. Estudo preliminar é um projeto, como o próprio nome já diz, é um estudo preliminar. Ele não é muito complexo, ele não tem tantas informações técnicas, tantas medidas, tantas informações. Ele é um primeiro estudo, a primeira ideia do que vai ser desenvolvido. O anteprojeto já é uma fase intermediária, onde eu consigo detalhar mais, alimentar mais esse projeto, mas ele ainda não tem o nível de informações técnicas de um projeto executivo, que é a última etapa. Então, a gente tem basicamente essas três etapas: estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo. O projeto executivo ele é o projeto mais detalhado de todos, ele é focado na execução. Então, eu vou ter as medidas de tudo, eu vou ter as informações técnicas de tudo, materiais, os encaixes, enfim. Ele é o projeto mais completo, mais demorado de ser feito. Então, com a arquitetura resolvida, eu tenho agora, entram os projetos complementares. Como primeiro projeto, eu coloco o projeto de hidráulica. Então, eu sei onde vai ter os ambientes de áreas molhadas, então cozinha, banheiro, lavabo, área de serviço, pontos que eu preciso ter ao redor dessa casa, né, uma torneira para a área externa, para o quintal. Enfim, toda a parte de hidráulica dessa casa, para que eu consiga fazer o projeto de hidráulica, eu preciso ter o projeto de arquitetura, né, com a definição dos espaços, dos ambientes. E não só, o projeto de hidráulica não envolve só a água limpa que chega, que sai do reservatório, mas ela também envolve
toda a parte sanitária, o esgoto, o projeto, né, de esgoto. O projeto de instalações elétricas, assim como o de hidráulica, ele precisa da arquitetura, e aí eu vou especificar em cada ambiente, na casa inteira, como que é o caminho dos fios dessa construção. Basicamente é isso. Então eu vou ter desde o quadro de distribuição, o quadro de força, como que eu faço a ligação com todos os ambientes, com os pontos de tomadas, interruptores, os pontos de iluminação, como que um liga no outro, os circuitos. Então ele é um projeto, quando a gente olha uma imagem do projeto de elétrica, ele é um emaranhado de linha, mostrando já esse caminhamento dos fios. O projeto de acessibilidade, ele é um projeto a nível de residência, ele não é obrigatório, né? Cada um tem a sua casa, faz o que quer dentro da sua casa, né? Considerando que não é um condomínio, mas uma casa individual ali. Mas é um projeto, por lei, a gente precisa atender. Então, espaços comerciais, institucionais, que são abertos ao público, comerciais, grandes condomínios residenciais, precisa atender a acessibilidade. E aí não é só pensar no cadeirante, né? Acessibilidade envolve piso tátil para pessoa cega, sinalização, rampa, caminhamento, enfim, tudo que envolve a acessibilidade, né? Para que realmente a edificação ela possa ser acessada, utilizada por todos. O projeto de estrutura, a nível de arquitetura, quando a gente faz o projeto de arquitetura, a gente especifica ali os ambientes, faz a distribuição do espaço. Aí o projeto de estrutura, a gente vai numerar todas as lajes, todas as vigas, todos os pilares, tem o projeto da fundação, a dimensão correta desses elementos, a ferragem, né, a estrutura de aço por dentro, o tamanho, o tipo de concreto, enfim, então é um projeto bem detalhado só com os elementos de estrutura. O projeto de topografia, como eu mencionei, ele é um projeto que até antecede o próprio projeto de arquitetura, porque eu preciso ter o estudo do terreno, quão inclinado ele é, o seu formato final, porque é muito difícil encontrar um terreno que seja retangular, com as medidas exatas, bonitinho, quadrado, retangular. Ele sempre vai ter um lado maior que o outro, né? Como é que eu vou trabalhar com esse desnível desse terreno, se eu vou fazer um corte ali, um aterro, se eu não vou. Então, ele é um projeto que antecede o projeto de arquitetura, porque ele vai me dar as bases para a definição da arquitetura. O projeto de paisagismo, ele é um projeto que não é simplesmente pegar umas vegetações e decorar a edificação. É todo o projeto de área externa. Então tem os caminhos externos, entra-se em vegetação, mas também espaços de leitura, de descanso, playground, uma varanda coberta, um pergolado. Fora de edificação, o projeto de paisagismo ele engloba projeto de parques, praças, então todo esse projeto de área externa é o projeto de paisagismo. Projeto de interiores, por mais que no projeto de arquitetura a gente já pense nos revestimentos, já pensa um pouco no de interiores, mas é no projeto de interiores que a gente vai detalhar tudo o que acontece dentro de cada ambiente. Como é que é o piso, como é que é a paginação desse piso, se há áreas molhadas, os revestimentos dessas áreas molhadas, como é que fica o desenho dessa paginação, rejunte, projeto de marcenaria, todos os móveis, né, que a gente não compra pronto, assim, que vai ser feito por marceneiro, todo o detalhamento desses móveis, acabamentos, entra projeto de iluminação, entra projeto de bancada, marmoraria, vidraçaria, enfim, então todos os acabamentos, revestimentos internos, tudo que envolve um projeto de interiores é nessa etapa, nesse projeto de interiores que é feito. O projeto de incêndio, de combate e proteção a incêndio, ele é um projeto feito por arquitetos e engenheiros que precisa de aprovação no Corpo de Bombeiros. Também é um projeto
obrigatório, é lei, precisa atender à legislação, cada estado tem a sua legislação. Então é nesse projeto que a gente vai ver a demanda de sinalização, então vou colocar luz de emergência, vou colocar as setas de saída de rotas de fuga, os extintores que eu preciso colocar, os tipos de extintores, hidrante, se vai ter sprinkler ou não, enfim, é nesse projeto que a gente avalia o grau de risco de uma edificação, né? Ele precisa ser aprovado no Corpo de Bombeiros, é super necessário, né? Ele é super importante. Eu trago para vocês agora uma notícia, fazendo até o link com projetos de combate e proteção a incêndio. A notícia do edifício Wilton Paes de Almeida, que é um edifício em São Paulo, construído na década de 60. Ele era tombado pelo patrimônio histórico e ele é um dos exemplos de edifícios que pegaram fogo e vieram abaixo e se perdeu. Então, a gente vê com esse exemplo, né, desse edifício, não só o descaso com o patrimônio, porque ele era um dos marcos do modernismo de São Paulo, e sendo um edifício tombado, ele deveria ser preservado a todo custo, né? Ele não poderia sofrer nenhum tipo de dano dessa maneira. Então a gente tem esse dano, né? essa falta de preocupação com o patrimônio e ainda o problema de não se pensar, de não ter um projeto de bombeiro eficiente de proteção e combate a incêndio. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre projetos complementares. Acesse Saiba Mais e bons estudos!